Olá pessoal, espero que estejam todos bem, que logo logo nós nos reencontraremos novamente, se Deus quiser. A aula de hoje é sobre o sistema feudal ou feudalismo. Mas como que isso começou? Como isso tudo aconteceu? Bom, inicia com as invasões bárbaras ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, então, foi invadido em 476 pelos povos bárbaros. Bárbaro, segundo gregos e romanos, é todo o povo que não fala grego e nem fala latim. São, portanto, que não têm os mesmos usos e costumes de gregos e romanos. Mas os povos bárbaros são vários povos diferentes, como os hunos, como os germânicos, os alamanos, os visigodos, os ostrogodos, os anglos, saxões e os francos, que são povos que depois formaram um império, né, que teve a dinastia merovingia, carolíngia e que fizeram novamente a união desse Império Romano do Ocidente que foi perdido. Mas o que nós vamos ver agora é o porquê que essas invasões bárbaras geraram o sistema feudal. Bom, as pessoas da cidade começam a sair da cidade em busca de proteção no campo, aonde tem esses senhores de terra, esses comandantes de exército que têm seus exércitos no campo. E aí elas vão em busca de proteção. Só que essas pessoas que vão para o campo vão ter que trabalhar em troca de terra, em troca de auxílio, em troca de proteção. E esses camponeses passam a chamar-se servos, porque esse, na verdade, vai ser um período de servidão, onde o servo trabalha exclusivamente com o senhor feudal. E os servos, na verdade, pertencem à terra. Senhor feudal são os donos das terras. E feudos são as vastas extensões de terras onde os servos e os senhores feudais ali estão. Então, os servos devem fidelidade ao senhor feudal e também eles devem vários impostos que eles têm que pagar ao senhor feudal. Entre esses impostos é a corveia, que na veia de cor não tem nada, mas a corveia era que eles eram obrigados a trabalhar gratuitamente alguns dias da semana nas terras exclusivas do senhor feudal. Então, isso é a corveia. Também, outro imposto que eles tinham que pagar era a talha. O que foi a talha? O que era a talha? Eles tinham que dar parte da produção de tudo que eles colhiam, de tudo que eles trabalhavam, de tudo que eles faziam para o senhor feudal. Então, a talha era entregar parte do que eles tinham produzido para o senhor feudal. E ainda tinha a banalidade, que não tinha nada de banal, porque a banalidade, na verdade, era o imposto pelos instrumentos que eles utilizavam, como enxadas, machados, arados, o celeiro que eles utilizavam, o forno. Então, todas as coisas que eles utilizavam para plantar, para depois organizar o que eles tinham plantado, tudo isso se tornava impostos. Então, a vida do servo era uma vida de trabalho, de sol a sol. Muito pouco sobrava para eles sobreviverem. Dentro de um feudo também existia, eles fabricavam tudo que precisavam. Só existia duas coisas que não eram fabricadas dentro de um feudo, que era o sal e o metal. Eram as únicas coisas que eles tinham que comprar na cidade. E muitas coisas que eles não tinham também eles trocavam. Era um período de troca, trocavam um feudo com o outro. Então essas trocas também davam, porque eles fabricavam tudo, inclusive as armas, por exemplo, traziam metais e as armas eram fabricadas dentro de um feudo. E o senhor feudal, então, era a figura máxima dentro desse feudo. Ele era o juiz, ele era o delegado, ele era o prefeito, ele mandava e desmandava dentro do seu feudo. Continuando, o sistema feudal é um sistema de governo descentralizado, porque até então o que nós estávamos vendo era um governo centralizado. O que é um governo centralizado? Onde uma pessoa manda sozinha. No caso de um absolutismo monárquico, apenas o rei que manda. Dentro do sistema feudal, não é apenas o rei que manda, até porque
o sistema feudal é um sistema de governo descentralizado, ou seja, várias pessoas mandam. O rei deixou de existir? Não, o rei não deixou de existir, o rei continua existindo. Só que o rei agora, ele tem apenas o poder econômico, ele não tem mais o poder dos militares, porque está dividido nos vários senhores feudais. Cada senhor feudal tem os seus militares, que o rei precisa numa hora de guerra, numa hora de precisão. Então, o que acontece nesse período descentralizado? As cidades também não deixam de existir, só que as cidades estão quase sem ninguém, porque a maioria das pessoas saíram das cidades em busca de proteção do campo. E dentro do campo, dentro dos feudos, que são grandes lotes de terras, existem 3 tipos de terras dentro dos feudos, que é primeiro o manso servil, não é que tudo que é produzido nessa região, nessa parte do manso servil, fica reservado, exclusivo para o senhor feudal. É as terras onde os servos vão trabalhar algumas vezes a semana para pagar o que eles utilizam, os instrumentos que eles usam. O manso servil, que é os lotes de terras que os senhores feudais alugam, não é? Arrendam para os servos. Então os servos trabalham nessas terras mediante pagamento de impostos. Então tudo que eles plantarem ali, eles têm que dividir com o senhor feudal. E ainda tem o manso servil, que são grandes extensões de terra, terras e florestas, onde eles podem tirar lenha e também caçar. Só que a caça é exclusiva do senhor feudal. Os servos não podiam caçar. Poderiam inclusive ser presos e mortos se fizessem isso. Bom, continuando então, também temos nesse período a classe social, que nesse período não se chama classe social. Nós não falamos classe social, nós falamos estamentos. Por que estamentos? Porque estamento não tem mobilidade social. O que é mobilidade social? É o movimento. Quando uma pessoa pode sair de uma classe social e passar para outra. Tanto que um servo, no máximo, ele conseguiria ser um sacerdote. O único lugar que ele poderia subir um pouquinho de posto seria na parte religiosa. E seria apenas um sacerdote, ele não passaria além disso. Porque, inclusive, a parte religiosa também pertenceria aos nobres. Quem chegava a um posto de comando dentro da igreja também eram pessoas que pertenciam à nobreza. Então, dentro da nossa pirâmide social, não é lógico que no topo da pirâmide nós temos o rei, depois nós temos o clero, todo o clero, e finalmente nós temos o povo, né, os artesãos, todas as pessoas trabalhadoras, os camponeses e o demais povo. Mas ainda temos também os oratores. Quem são os oratores? Os oratores são os religiosos, são aqueles que rezam, que fazem promessas, que rezam pelo bem de todos. Também nós temos os laboratores. Os laboratores são os trabalhadores, são os servos. São as pessoas que trabalham, que põem mão na massa, né? E também temos os belatores. Os belatores são os guerreiros, são os senhores feudais, são aquelas pessoas que guerreiam, que lideram as guerras. Então, isso aí é um resumo do que foi o sistema feudal. A cultura da Idade Média, ela era uma cultura muito voltada para a religião, era uma cultura religiosa, misturada também da parte romana, do Império Romano, com os povos bárbaros. Mas a grande maioria da população desse período da Idade Média não sabia ler e escrever.
Quem sabia ler e escrever era o clero. O clero tinha a possibilidade de aprender a ler e escrever. E com isso, eles aproveitavam e deixavam um Deus, faziam um Deus que punia, um Deus que castigava a todas as pessoas que não se dobravam à Igreja Católica, que não aceitavam os ritos e a crença da Igreja Católica. Porque se vocês lembrarem, o Império Romano, antes de ser católico, ele era politeísta. Então tinham pessoas que não tinham ainda aceitado o cristianismo ou se tornado monoteísta. Então esse Deus castigava, esse Deus perseguia. E com isso, como eles faziam para perseguir? Surgiram os tribunais da Inquisição e o Santo Ofício, que era onde eles perseguiam os chamados hereges, pessoas que não se dobravam à Igreja Católica. E herege para eles eram pessoas que faziam pecados, que erravam. Bom, assim então terminamos o período do sistema feudal. Depois também poderíamos lembrar que nesse período, mais tarde, devido ao sistema feudal e surgindo a Idade Moderna, né, vai surgir as rotas comerciais, que dessas rotas comerciais é que surgirá as feiras, essas feiras onde as pessoas vão sair dos feudos e começar a vender produtos nessas rotas terrestres que levarão as rotas marítimas para o mar quando surgir a Idade Moderna. E essas rotas marítimas, aliás, essas rotas terrestres, essas vilas que começam a surgir, né, pequenas vilas comerciais, elas começam a crescer e vão murá-las, vão fechar. E ao murar essas vilas que vão tornar-se cidades, essas cidades muradas passarão a chamar-se burgos. Quem mora no burgo será os burgueses. E como eles são comerciantes que estão morando dentro dos burgos, vai surgir então uma nova classe social, a burguesia. Mas então isso é para outra aula. Um beijo em todos e até a próxima.